Filhos, continuando, tá bom? Pergunta de número 14 do nosso irmão e filho Henrique. O Henrique pergunta assim: pai, a minha pergunta é dito que os adeptos da Umbanda, no passado, tiveram que associar as imagens dos orixás aos santos da Igreja Católica para burlar, né, ele usou esse termo, a doutrinação cristã. Procede essa informação? Ocorrido desta forma mesmo, daria-se o nome de sincretismo religioso, ok? Não seria a hora da Umbanda se desvincular desse sincretismo e com isso trilhar seu caminho próprio, Henrique? Vamos lá, filho. O que acontece é o seguinte: na verdade, a religião de Umbanda nasce em 1908 com Zélio Fernandino de Moraes, como é de conhecimento público, né? Dia 15 de novembro de 1908. Então, a religião de Umbanda, debaixo de uma doutrina, debaixo de ritos, debaixo de ensinamentos, por isso religião. Mas a manifestação dos espíritos se dá em todo o tempo, muito mais antes, né, do que 1908. Como que a gente entende isso? A ideia dos altares com santos católicos se dá antes da religião de Umbanda. Então, na verdade, não foi a Umbanda, não foi a religião de Umbanda que fez o sincretismo, que fez os altares. Então, não foi ela que fez para bular nada. Foi os escravos, né, em etnias diferentes, escravos que vieram escravizados de África e que precisavam de alguma forma cultuar os orixás e não viam condições devido à perseguição que existia junto ao Império Católico, né? O Império religioso, na verdade a política religiosa, porque a igreja nunca pensou assim. Bom, resumindo, então não foi a Umbanda que fez isso, a Umbanda trouxe a ideia, porque a ideia traz uma energia salutar. Os espíritos não olham dessa forma, espíritos santos católicos. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela era reconhecida como uma santa católica, mas ela cuidava dos indianos, cuidava dos africanos, cuidava dos pobres. Então, como espírito, não se olha dessa forma. Então, nós não olhamos, nós não fazemos a comparação do sincretismo olhando dessa forma santos católicos. Nós usamos esse termo porque ele é muito humano, às vezes precisa usar para que tenha uma compreensão melhor. Mas no mundo espiritual isso não existe. Então, partindo dessa ideia, por exemplo, São Jorge, nós comparamos com o orixá Ogum, São Sebastião com o orixá Oxóssi, entre outras comparações, porque as comparações devem existir, porque eles representam, eles são embaixadores desta energia, eles são trabalhadores da lei de Umbanda. Então, eles não são, eles representam. Então, eu posso ter num altar de Umbanda santos que são denominados católicos, portanto, não são católicos, eles são santos, que quer dizer separados, espíritos que são consagrados, que se voltaram a Deus por uma causa nobre, uma causa maior. E quando você diz, não está na hora da Umbanda se desvincular disso tudo, não tem o porquê a Umbanda se desvincular, porque a Umbanda é o conjunto das leis de Deus. Então nós agregamos valores de diversas religiões. Depois nós podemos conversar um pouco melhor sobre isso, mas nós não devemos desvincular nada, porque nós não estamos vinculados a nada. O único vínculo que nós temos é com o sagrado. Se os espíritos que nós consideramos ser espíritos católicos está vinculado ao sagrado, então ele é Umbanda. Se outros espíritos do Oriente, como nós falamos ali dos ciganos, entre outros e outros espíritos, estiverem debaixo das orientações de Jesus, então todos eles serão aceitos na Umbanda. Então é isso, nós não estamos vinculados a nada que não seja o amor e a caridade. Continuamos sendo Umbanda, mesmo acreditando no sincretismo, tá bom? Deus abençoe a todos.